aí, galera! Sejam muito bem-vindos ao Pode Paz, um podcast criado com a intenção de apresentarmos um pouco mais do mundo cristão aos nossos ouvintes. Hoje, para o nosso primeiro episódio, estou acompanhada por meu colega Thomas e o nosso querido convidado, Reinan, formado em Teologia pelo MAS. Bom, hoje vamos comentar um pouco sobre o nascimento, morte e as obras de Jesus. Então conta pra mim, Reinan, por que Jesus teve que nascer? E qual foi o propósito disso? Fala, Giovana, tudo bem? Fala, Thomas, é um prazer aqui estar com vocês. Galera que está me escutando aí de casa, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. E a pergunta que nossa amiga Giovana fez é: por que ele teve que nascer e qual foi o propósito disso? Nada melhor do que a gente responder isso através das Sagradas Escrituras, né? Lá em Romanos, no capítulo 5 de Romanos, ele vai explicar pra gente bem certinho o que é que fala. Romanos, capítulo 5, do versículo 12 em diante. Acompanha comigo aqui. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só homem reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando a gente pergunta sobre o porquê que Jesus teve que nascer, a gente tem que levar em consideração o plano de redenção que ele fez. Paulo ele está explicando aqui que por conta de um só homem, ou seja, Adão e Eva, entrou o pecado e com ele também a morte. Jesus ele nasceu aqui nessa terra para trazer vida para a gente, vida em abundância, assim como ele também disse. Os homens, como a gente sabe lá em Gênesis capítulo 3, eles transgrediram a lei de Deus, e com isso eles fizeram a pior coisa do mundo possível, naquela época, né? E até hoje, na verdade. Que eles separaram de Deus. Ezequiel vai falar sobre isso, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, por que Jesus teve que nascer? Jesus nasceu para nos salvar e trazer um fim ao pecado. Esse foi o intuito, o propósito da sua vinda aqui nessa terra, para trazer vida para a gente. Ele nos amou de tal maneira que ele se entrega para poder que a gente tenha vida pela qual a gente não tem mais, até porque não há vida se não for nele. Entendi. E você acredita que durante a vida de Jesus, quais foram as suas obras mais marcantes? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque quando a gente começa a analisar sobre a vida de Jesus, se não fosse o Espírito Santo falando pra gente que ele seria o Cristo, a gente poderia falar: pô, como assim? O cara chega do nada e fala que é Deus. Isso é meio estranho de pensar assim, né? Mas lá em João, no Evangelho de João, ele vai responder isso pra gente, que é uma das coisas que eu acho maravilhosa. Você pergunta sobre as obras de Jesus, em 1 João, capítulo 3, no versículo 8, ele diz o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando a gente vê o que Cristo fez aqui nessa terra, Jesus ele curou doentes, Jesus ele ressuscitou mortos, Jesus ele tirou enfermidades, Jesus, ele operou maravilhas, multiplicou pães e peixes, e tudo isso me deixa de boca aberta. Não tem uma obra de Cristo que você olha assim e fala: cara, como assim ele conseguiu fazer isso? Como assim? Do nada o cara tava sem enxergar nada, e Jesus cospe no chão, coloca o barro no olho dele, lava e o cara começa a enxergar. Não tem lógica isso. Mas ele fez tudo isso para destruir as obras do diabo. Ou seja, no mundo pelo qual nós vivemos, a gente pode até acreditar que tudo isso é responsabilidade de Deus, mas não. Quando Jesus vem para destruir as obras do diabo, ele cura os doentes, ele salva aqueles que estavam oprimidos, ele ressuscita os mortos, e tudo isso é consequência do pecado pelo que a gente teve aqui nessa terra, né? Então, qual o maior milagre que ele fez? Retornar o seu reino aqui nessa terra. Destruir tudo que o diabo teve que fazer, que ele fez aqui nessa terra, e trazer a vida que ele já prometeu para cada um de nós. Entendi. Muito interessante. Então,
Pensando em tudo isso, eu queria que você me respondesse. Por que que ele teve que morrer de uma forma tão singela? Essa é uma pergunta muito marcante, né, para qualquer cristão que se diz cristão propriamente dito, porque aí já entra em contraste o que a gente tem para com ele. Como você tem anteriormente, Ezequiel vai falar que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E esse é a maior desgraça que poderia acontecer em toda a face da terra. Porque longe de Deus a gente perde a vida, porque só nele há vida. Longe de Deus a gente perde a alegria, porque só nele há alegria. A gente perde a paz, porque somente ele dá a paz. Então a nossa vida simplesmente se esvai sem ele. Então a morte dele, aconteceu tudo isso para que se cumprisse o que foi dito pelos antepassados. Porque lá em Isaías 53 vai falar que ele foi transpassado pelos nossos pecados. Por conta das nossas culpas, aquilo que a gente passou, o seu sangue foi vertido por cada um de nós. E aí entra a grande questão. A morte dele foi singela para que eu pudesse compreender aquilo que ele fez por cada um de nós. A sua morte foi tão singela para que eu pudesse olhar e falar: putz, Deus é amor. E em mim não há nada mais do que isso. Enfim, eu trouxe a morte para ele. Isso é bem tocante, Reina. Eu agradeço muito pela sua presença, pela sua colaboração. Foi um episódio, assim, de início, marcante. Eu agradeço, o Thomas também agradece pela sua participação no nosso podcast, tá bom? Obrigado. Agradeço muito. Até a próxima, pessoal!